Fala aí, moçada. Beleza, beleza ou não? Certinho, certinho? Vamos nessa, só para não perder o costume? Vamos lá. Bom, estamos aí na sua apostila, aula 8, setor C, beleza? Vem aqui comigo. Essa aula, pessoal, é uma sequência da aula anterior, que era a aula 7, beleza? É uma aula dupla aí na sua apostila, você está vendo, né? Então, hoje a gente vai falar de um outro tipo de neutralização, tá? Papo reto, vamos ser bem prático, né? O que mais aparece na sua prova é a neutralização total, a aula passada. Agora, essa aula, pessoal, é importante porque tem muitas coisas químicas para a gente imaginar o que pode acontecer que eu quero falar, tá? Retomando em 30 segundos o que você aprendeu na aula passada. Ácido mais base forma, isso mesmo que eu ouvi, água. Lembra? Água é a substância fundamental dessa neutralização. Sal é o que sobra. Muitas vezes nem é formado se ele ficar disperso. Lembra disso? Importante. Legal? Pessoal, qual que era a ideia? Numa neutralização total, a aula passada, eu ajustava os coeficientes do ácido, da base ou de ambos, para que a quantidade de H+ sempre ficasse igual à quantidade de OH-. E dessa combinação formava água. Então, eu fazia o balanceamento, né? Não era isso? Beleza. Você fez lá um monte de questão. Legal. Vem para cá. O que a gente vai ver hoje, pessoal? Que existe uma chamada reação de neutralização parcial. Na verdade, duas. Do ácido e da base. Pessoal, olha que ideia fácil. A ideia é fácil. Aula passada, na neutralização total do ácido, todos os hidrogênios eram arrancados. Eu colocava uma quantidade de base que conseguisse arrancar todos os hidrogênios. Beleza. Só pensa comigo. Se hoje eu colocar uma quantidade de base menor do que aquela que arranca todos os hidrogênios, vai faltar hidroxila. Vai sobrar hidrogênio. Então, nem todos os hidrogênios do ácido serão neutralizados. É isso que ele chama de neutralização parcial do ácido. O que é? É uma reação em que nem todos os hidrogênios serão arrancados. Por quê? Porque eu vou usar uma quantidade de base menor do que aquela que arranca tudo. Pessoal, a gente fala que nesse tipo de neutralização sobra H+. Sobra onde? Na mistura. E o que fica disperso nessa mistura, pessoal, é o sal. Claro, se ele for um sal solúvel. Então, hoje você vai ver aí alguns exemplos, pessoal, em que os sais formados nessa neutralização ainda terão hidrogênio. Por quê? Porque eu vou usar uma quantidade de base menor do que aquela que arrancaria tudo. Já já eu falo, fica de boa. O cara vai chamar isso aqui de hidrogenossal. Por quê? Porque ainda tem hidrogênio na sua fórmula química. Beleza? Existe uma outra reação, neutralização parcial da base. Seu próprio nome sugere. Nem todas as hidroxilas serão arrancadas. Por quê? Porque hoje eu vou colocar menos ácido em relação ao que eu usei na aula passada. Se eu pego o ácido em quantidade certinha, todas as hidroxilas viram água. Beleza. Pô, se eu pegar menos ácido, vai faltar hidrogênio, vai sobrar hidroxila. Sobrando hidroxila, eu vou chamar isso aqui de parcial da base. Pessoal, a ideia é fácil, né? Fácil. Então, numa neutralização parcial da base, vamos na manha, sobra hidroxila, por isso, aliás, que é parcial da base, sobra onde, pessoal? No produto que fica disperso na mistura, que é o sal. Sobra hidroxila no sal. E esse sal, que ainda tem hidroxila na sua fórmula química, que, aliás, só não foi arrancado porque faltou ácido, o cara vai chamar de hidroxissal. Pessoal, 3 minutinhos, praticamente a teoria da aula acabou. Não, estou zoando, mas é quase isso aí, pessoal, quase isso. Então, o que eu queria fazer? Um exemplo desse, você vai fazer uma questãozinha que eu vou corrigir hoje. E eu quero, no final da aula, falar ainda um pouquinho sobre neutralização da amônia, que é algo que eu sei que você tem dúvida, eu falo hoje. Talvez até tenha ficado com essa dúvida um pouquinho na aula passada, mas aí eu falo hoje, beleza? O cara tem uma história. Então ele fala assim, ó, uma certa indústria recicla baterias de automóvel, blá, blá, blá. Só que o líquido da bateria é uma solução de ácido sulfúrico. Então o cara vai ter que primeiro neutralizar essa solução para descartar. Então imagina aqui, ó, vem aqui na lousa, ó, você tem o ácido sulfúrico, está dissolvido em água. Cansei do hidróxido de sódio, vou jogar hidróxido de potássio. Tudo bem, pessoal? Mas é a mesma ideia. Pessoal, vamos fazer o primeiro combinado de hoje? Primeiro combinado. Se o cara falar assim, ó, escreva a equação da reação entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de potássio, se ele não falar qual é para fazer, na real, pessoal,
você vai fazer a neutralização total, ou seja, a da aula passada. Vamos fazer, só para recordar, rapidinho. Tem aqui o ácido sulfúrico, beleza, o H2SO4. Eu estou colocando para neutralizar o hidróxido de potássio. Tudo bem, pessoal? Beleza? Nessa reação, pessoal, não falou nada, vamos fazer a total? Ácido mais base forma água, beleza? Pensa na água, H mais e o H menos. Me ajuda aqui, ó. Só de olhar para essa fórmula, quantos hidrogênios esse ácido tem? 2. Então, eu que não sou bobo nem nada, já escrevo aqui o hidrogênio, tudo bem? Só de olhar para essa fórmula, tô vendo, pessoal. Tá aqui, ó, ela libera uma hidroxila. Fala aí, tá na proporção certa para uma reação total? Não. Pessoal, você vai me responder quem que eu multiplico e por quanto para que essa neutralização seja total? Ouvi, beleza daqui, ó. Tem que ter 2 hidroxilas? Então vai ter que ter 2 bases. Pô, se cada base só libera uma hidroxila, pega 2 bases. Se eu pegasse 2 bases, já que cada uma libera uma hidroxila, eu teria 2 hidroxilas. Concorda? Aula passada, hein, meu? De boa? 2 combinações, ó, quantas águas serão formadas? 2, tô ouvindo, hein, meu? Vai falando aí. Você na frente do computador falando, igual um louco, igual eu. Beleza? Daqui, ó, tá aqui, ó. Pessoal, saiu 2 águas, sal é o que sobra. Pessoal, eu queria tanto que a sua cabeça pensasse como a minha pensa. Sério, pessoal, eu queria tanto. Meu, isso aqui vai te ajudar na próxima apostila, pessoal. Sal é um composto iônico. Pensou no sal, você tem que pensar nos íons, meu. Não pode vacilar. Isso é um sal, cara. Composto iônico que tem na sua fórmula química um cátion de uma base e um ânion, beleza, pessoal? De um ácido. Isso é um sal. Pensa aqui, ó. Vai formar sal? Pensa naquilo. Já escreve. O cátion vem da base aqui, ó. Saiu a hidroxila, potássio. Não pode vacilar, tem que fazer pela carga. Pessoal, vou falar tanto isso que você vai querer me matar, mas vou falar tanto isso, pessoal. Tem que fazer pela carga. Potássio da família 1A, carga mais 1. Beleza. O ânion vem do ácido aqui, ó, ácido sulfúrico. Saíram os 2 hidrogênios, né? Vai sobrar o SO4. Não me decepcione, se saíram os 2 hidrogênios, qual que é a carga daquele íon? Menos 2. Beleza ou não? Pessoal, carga não se anula, aquele papo todo, né? Pack, tá aqui, discutimos isso aqui no finalzinho da aula passada. Já quero ir além, pelo que eu falei na aula passada. Bom, dá o nome, sulfúrico, sulfato de potássio. Vou escrever, tá? Sulfato de potássio, pelo que eu falei na aula passada. Esse sal é solúvel ou insolúvel e por quê? Não sei. Pessoal, pô, sal da família 1A, lembra que eu falei? Sal da família 1A é sempre solúvel. Então, ó, papo nosso, segredo. A gente fala que nessa mistura do ácido sulfúrico com hidróxido de potássio, formou água e formou o sulfato de potássio. Pessoal, na real, se ele é um sal que está dissolvido, ele não foi formado. Lembra da equação iônica? Tá lá. Eu só formaria de fato o sulfato de potássio se eu evaporasse toda a água, aí sobraria um resíduo iônico, que é o sulfato de potássio. Mas a gente fala que formou, tudo bem? Tá, mas, pô, Robson, isso aí é aula passada. Isso aqui é aula passada. Aliás, vamos ver aqui, ó, tá aqui, ó. Para neutralizar totalmente 1 mol de ácido sulfúrico, você deveria jogar 2 mols dessa base. Formaria 2 mols de água, 1 mol desse sal, evaporando toda a água, sobraria o sulfato de potássio. Mas a aula de hoje é diferente, é parcial. Primeiro combinado que eu queria fazer com você, pessoal, eu só vou escrever a equação da neutralização parcial quando ele for bem claro. Escreva a equação que representa a neutralização parcial desse ácido. Vamos primeiro fazer do ácido, pode ser? Pessoal, são os mesmos reagentes, ó. É o ácido sulfúrico, beleza, que está dissolvido em água. Não coloquei aqui, pessoal, tá? O índice, mas ele está em água, tudo bem? Que vai ser neutralizado pelo hidróxido de potássio, beleza? Está aqui, ó. Pessoal, só que ele pediu, eu estou pedindo agora para escrever a parcial. Pessoal, sabe o que eu faço? Ó, outro segredinho nosso. Não falou nada, faz a total. Mesmo quando ele pede a parcial, para mim, eu penso primeiro na total. Pessoal, olha o que está aqui em cima. Para neutralizar totalmente 1 mol de ácido sulfúrico, com aquela base, você vai ter que jogar 2 mols. Pessoal, se eu pego a mesma quantidade do ácido,
Mas se eu pegar uma quantidade menor de base, pô, vai faltar hidroxila, então vai sobrar hidrogênio. É isso que é parcial do ácido. Por usar uma quantidade de base menor, ó, vai faltar hidroxila, ou seja, vai sobrar hidrogênio. Se nem todos os hidrogênios vão ser neutralizados, porque vai faltar base, eu vou chamar isso aqui de neutralização parcial do ácido. Pessoal, essa é a ideia da aula. Tem até prova que ele fala assim, ó, complete a equação. Sabe o que ele faz, pessoal? Ele fixa o coeficiente. Fixados, complete o equacionamento. Vamos lá, manha? Pensa assim, ó. Um ácido sulfúrico, ele é capaz de liberar 2 hidrogênios, porque os 2 hidrogênios estão na própria fórmula. Legal. Essa base é capaz de liberar uma hidroxila. Pessoal, só tem uma base agora. Fazer o quê? Uai, pegar uma hidroxila. Tudo bem? Pessoal, não é que não vai ter reação, é que vai ser parcial. Uai. Falei, se eu tenho uma hidroxila só consegue pegar um dos 2 hidrogênios. Fazer o quê? Aliás, se teve uma combinação, fala aí, quantas águas vai ser formada, pessoal? Uma. Ouvi. Uma. Pessoal, na boa, é isso. A neutralização não forma água, numa neutralização parcial forma menos água, claro. Mas e o sal? Pô, ser encanado com sal, nunca vi você gostar tanto do sal, pessoal. Aqui é a principal fonte de erro, então preste atenção no que eu vou falar. Aliás, eu olho em cima, tá? Como havia base em quantidade suficiente, os 2 hidrogênios foram arrancados e virou sulfato. E aí o potássio eu coloquei lá. Aliás, o potássio é igual. Ó. Saiu a hidroxila, o cátion da base é o potássio. Agora eu penso no ácido. Só presta atenção. Esse cara tinha 2 hidrogênios, os 2 foram arrancados, por isso que não sobrou nenhum hidrogênio lá. Legal. Olha aqui. É o mesmo ácido. Ele tinha 2 hidrogênios. Mas concorda que só um saiu, porque só tinha uma hidroxila? Se só um saiu, concorda que o outro está lá? O outro está lá, meu, não foi arrancado. Ó, então, na sobra do ácido ainda vai ter um hidrogênio. Por quê? Porque dos 2, só um saiu. Mas tem que fazer pela carga, meu, composto iônico. Aqui também que você erra, pessoal. E a gente volta à aula 4. Me lembro como se fosse hoje. Eu falei disso lá. Vai na reação de cima. Ele é eletricamente neutro. Se eu tiro 2 partículas positivas de alguém que é neutro, para compensar a sobra fica menos 2. Beleza? Pessoal, ele é neutro. É o mesmo ácido. Só que se agora só está saindo uma partícula positiva, para compensar, a carga da sobra vai ser 1 negativo. Lembra que a carga tem a ver com os hidrogênios que estão saindo. Saíram 2 positivos, ficou 2 negativos. Saiu 1 positivo só, 1 negativo. Olha que legal. Essa carga anula essa, pessoal? Sim. Aliás, não sei o nome ainda, vou dar, mas é um sal da família A, é solúvel. É sobre o hidrogênio. Foi o que eu falei aqui no começo. Ó. Volta aqui. Ó. Numa neutralização parcial do ácido, pessoal, sobra hidrogênio. Claro. Onde? No sal. Tá ali. Ó. Por quê? Porque eu vou pegar uma quantidade de base menor do que aquela que arrancaria todos. Faltando base, sobra hidrogênio. Pessoal, é isso aqui. Pensa no total, pega uma quantidade menor de base, sobra hidrogênio. Tudo bem? Nome. Sulfúrico sulfato. Esse cara é um ânion do ácido sulfúrico, é um sulfato. Me lembro como se fosse hoje, aula 4. Estava eu, pessoal, aqui no meio da lousa, lá na aula 4, falando disso. Lembra? Eu lembro. Pessoal, fala para mim qual que é o nome oficial. Eu até coloquei um asterisco, me lembro como se fosse hoje. O nome oficial do ânion do ácido sulfúrico, ou seja, do sulfato que tem hidrogênio, como que é? Hidrogênio sulfato. Só que esse hidrogênio sulfato hoje é um sal de potássio. Acabou, pessoal. Hidrogênio, lembra? Hidrogênio, não é hidrogênio, hein? Hidrogênio sulfato, só que hoje ele é um sal de potássio. Beleza, tá aqui, ó. De potássio. Pessoal, esse é o sal formado nessa reação. Ó, eu dou esse nome. Só que esse ânion do ácido sulfúrico, esse sulfato, pode perder hidrogênio. Aliás, só não perdeu porque não havia base em quantidade suficiente para isso. Ele é um sulfato ácido. Lembra que se você preferir, você pode chamar também de sulfato. Beleza, pessoal? Tá aqui, ó. Ácido. De novo, ele é um sal de potássio, de potássio. Lembra que para ele, pessoal, tem um terceiro nome? Eu escrevi uma OBS. OBS. Aqui, ó. Lá no meio da lousa. Me lembro. Você deve lembrar. Eu falei assim, ó.
ânions monohidrogenado provenientes de diácidos, você pode começar o nome deles pelo prefixo bi, lembra? Ele é um ânion do ácido sulfúrico, ele é um sulfato. Como ele obedeceu aquelas condições, eu posso começar o nome desse sulfato pelo prefixo bi, chamando ele de bisulfato. Um outro nome para ele, pessoal, é bisulfato de potássio. Recapitulando aqui, pessoal, porque o importante é, na verdade, o equacionamento. Pensa na neutralização total. Legal. Usando uma quantidade de base menor do que aquela que arranca todos os hidrogênios, vai faltar hidroxila, vai sobrar hidrogênio. Onde? No sal. Eu chamo isso de neutralização parcial do ácido. Tranquilo? De boa? Vamos para a base. Já aviso, a neutralização parcial da base é menos frequente em prova, mas tem mais coisa legal, pessoal, quimicamente para perguntar. Aqui, ó. Pessoal, o cara fala assim, ó. Você tem uma solução de hidróxido de bário, solução, tá? Tá em água, frasquinho. Só que olha que estranho. O cara vai pegar o gás cloreto de hidrogênio. Pô, Robson, mas você falou na primeira aula que um ácido só ioniza em água. É verdade, é verdade. Aqui ele não libera H+. Só que quando eu borbulho esse gás na água, aí a reação vai acontecer em fase aquosa, que é o que importa, beleza, pessoal? Então, a gente combinou, escreva a equação da reação que vai ocorrer ao borbulhar o HCl gasoso na solução de hidróxido de bário. Pessoal, a gente já combinou. Não combinei nada com o senhor. A gente combinou, beleza, pessoal? Não falou qual equação, faz a total. Beleza? Então, vamos começar pela total? O ácido clorídrico, ele está gasoso, mas a partir do momento que ele cai na água, eu vou até frisar, em água, tá? Em água. Ele vai reagir com o hidróxido de bário. Beleza, pessoal? Está aqui, que está em água. Só, rapidinho, aula passada. Eu não quero botar pressão em você. Pessoal, mas você deveria demorar 10 segundos para fazer esse balanceamento. Sem botar pressão, beleza? Não quero botar pressão em ninguém, mas 10 segundos. Pessoal, não tem duas hidroxilas? Só olhar, meu. Está aqui, só olhar. Para tirar as duas hidroxilas, precisa de 2 hidrogênios. Só que esse ácido só é capaz de liberar um, fala sério. Então, para tirar as duas hidroxilas, se o ácido só libera um, você vai ter que pegar 2 ácidos. Tudo bem? Aula passada, inclusive, se eu pegasse 2 ácidos, cada um liberando um hidrogênio, eu teria 2. Beleza ou não? Rapidinho. 2 combinações, 2 águas, já vou escrever aqui, pessoal. E o sal que sobra. Pensa nisso, Beleza? Cátion da base, tá aqui, saiu. Bário. 2 mais porque está na família 2A, beleza? Ânion vem do ácido. H+, Cl, cloreto. Pessoal, tá na proporção iônica certa? Não. Pegue, beleza, aqui, BaCl2. Clorídrico, cloreto. Cloreto de bário. Tudo bem, pessoal? Beleza? Eu falei de 2 coisas sobre solubilidade de sais na aula passada, me lembro. Sais da família 1A são sempre solúveis, nitratos são sempre solúveis. Pode ver lá, eu falei isso aí. Pessoal, aqui não há uma regra sem exceção. Sais da família 2A, tem que é solúvel, tem que é insolúvel. Chato. Cloreto, tem que é solúvel, tem que é insolúvel. Vou falar isso aí na frente, tá? Não quero poluir a aula com muita coisa, não. Esse, em particular, é solúvel. Aliás, papo nosso, a maioria dos cloretos são solúveis. Alguns poucos são insolúveis. Esse segue a regra da maioria, é solúvel. Só lembra que eu falei que eu formei cloreto de bário, mas sendo ele solúvel, então, na verdade, eu não formei, porque os íons estão dispersos. Eu foco na proporção, tá aqui, olha aqui. A equação me mostra que para neutralizar totalmente 1 mol dessa base, eu coloco 2 mols de ácido. Tudo bem? Aí eu vou naquele outro combinado. Só vou escrever a equação da neutralização parcial quando ele for bem claro. Não falou nada, faz a total. Só que ele pode pedir, escreva a equação química. É uma equação, pessoal, uma representação da neutralização parcial. Beleza, pessoal? Do hidróxido de bário com aquele ácido. Então, peraí, é o mesmo ácido clorídrico que está em água,
Com a mesma base, beleza? Tá aqui, ó. Pessoal, eu penso, na verdade, na proporção da total primeiro. Me ajuda a pensar assim, pessoal. Ó, pensando na mesma quantidade de base. Se eu pegar uma quantidade menor de ácido, pô, vai faltar hidrogênio, vai sobrar hidroxila. É isso que a gente chama de neutralização parcial da base. Quero fazer um parênteses. Eu vou misturar 1 mol de base com 1 mol de ácido. Pessoal, eu vou plantar um pouquinho para me ajudar depois. Pode ser? Pode ser? Para você saber que tem 1 mol nessa solução, o cara pode dar, por exemplo, a concentração dessa solução, o volume. Olha só o papo. O cara fala assim, no laboratório de química foi feita a seguinte experiência. Um volume de 1 litro de uma solução aquosa de hidróxido de bário, de concentração 1 mol por litro, foi posto para reagir. Aqui está fácil, hein, meu? Se a concentração é 1 mol por litro e você pegou exatamente 1 litro, significa que lá dentro você tem 1 mol dessa base. Beleza, pessoal? De boa? Tá aqui, ó. Para você notar que o cara também vai jogar 1 mol, só que isso aqui é um gás. Eu vou plantar para colher depois. O cara fala assim, o HCl, ele é um gás, cloreto de hidrogênio. Um volume de 22,4 litros de HCl gasoso, medido nas CNTPs, foi borbulhado naquele 1 litro de solução básica. Pessoal, não sei se você lembra disso aqui, não. Isso aqui, quem vai dar, pessoal, está lá no setor B. Pessoal, isso aqui é um gás. Você lembra qual que é o volume de 1 mol de gás nessas condições normais? Pô, é 22,4. Pessoal, o cara só te deu esse volume e essas condições para você se tocar que ele está jogando 1 mol de HCl, que é o que eu coloquei aqui, 1 e 1. Eu tenho 1 mol de base e acabei de colocar 1 mol de ácido. Tá, Robson, mas por que você está viajando aí, está desviando o foco? Porque eu quero, pessoal, me ajudar lá na apostila 4. Pessoal, eu queria que você tentasse imaginar o que está acontecendo aqui. Eu tenho 1 litro de uma solução aquosa, beleza? E eu estou jogando 22,4 litros de um gás. O volume é muito maior do gás do que da solução aquosa. A pergunta que eu faço é, ao misturarmos 22,4 litros de um gás em 1 litro de uma solução, qual o volume final da mistura? Quando eu jogo mais de 20 litros de um gás em 1 litro de uma solução aquosa, a pergunta que eu faço é, o volume final dessa mistura é a soma dos volumes misturados, é o volume só do gás, é o volume só do líquido, é um volume intermediário, ou você nem entendeu o que eu estou falando? Pessoal, estranho demais, mas eu vou usar isso depois. Quando você joga um gás num líquido, mesmo o volume do gás sendo muito maior do que o volume do líquido, o volume final é praticamente, não é exatamente, mas é praticamente igual ao volume que era o volume da fase líquida. Então, nesse caso, 1 litro. Como assim? Sério. Pessoal, ao se dissolver um gás no líquido, o volume final é praticamente o volume da fase líquida. Quer saber um exemplo para você nunca mais esquecer? Esse é legal, eu gosto de falar na aula. Sabe qual é a mistura gás-líquido mais comum que você tem na sua vida prática, pessoal? Refrigerante. Você sabe qual eu estou pensando? Refrigerante. Lá o cara pegou um gás, claro que não era HCl, né, meu? Era gás carbônico e jogou na água, que é um líquido. Pessoal, o refrigerante é feito assim, ele pega o CO2, um certo volume, e coloca na água. Pessoal, dá uma vontade de somar os volumes, mas não é a soma. Pensa no refrigerante. Pensa assim, se o volume final do refrigerante, que é a soma dos volumes do gás mais líquido, se esse volume final fosse realmente a soma do que ele misturou, então o que deveria acontecer com o refrigerante na hora que você abre a garrafa e o gás começa a escapar? Uai, se o volume final fosse a soma dos volumes, na hora que eu abro e o gás começa a escapar, o volume do refrigerante deveria diminuir. Pessoal, é assim na sua vida prática? Faz aí agora, abre um refrigerante aí.
Na hora que você abre e começa a sair o gás, vai diminuindo, bebe logo, hein, bebe logo. Claro que não é assim, pessoal, esquece, não é assim, né? Com gás ou sem gás, o volume é o mesmo. Então aqui, ó, meu, vai dar 1 litro. Tá, mas por que você desviou o assunto? Porque eu vou usar isso aqui, pessoal, lá na sua apostila 4. A gente vai ter que calcular a concentração de soluções. E saber o volume final é importante para isso. Tudo bem? Beleza? Enfim, todo esse papinho para a gente chegar aqui, 1 e 1. Agora eu vou para a aula. Pessoal, na hora que eu olho essa base, está aqui, ó, a própria base, tô vendo, meu, ela tem 2 hidroxilas. Tudo bem? Na hora que eu pego um HCl, pessoal, sinto muito, um HCl só vai ter um hidrogênio, é o que ele tem. Não é que não vai ter reação, é que vai ser parcial. Um H+ pega uma hidroxila, primeira diferença, pessoal, é a quantidade de água, uma água, beleza, tudo bem? Só que tem o sal, pessoal, você fica encanado com o sal, vamos bem na manha. Ó, pensou em sal, pessoal, sério, pensa nisso, cara. Queria tanto que você pensasse assim, pessoal. Bom, o cátion vem da base, tá aqui, ó. Então saiu, opa, aqui tem um parênteses. Pessoal, olha só. Aqui em cima, como saíram as 2 hidroxilas, por isso que só ficou o bário. Beleza. Só que agora, como só havia um hidrogênio, só uma hidroxila foi arrancada. Concorda que a outra fica lá? A outra fica lá, meu. Tinha 2, uma saiu, ficou a outra. A sobra da base é isso aqui, ó. Sobra uma hidroxila, porque das 2, uma saiu, a outra está aqui. Pessoal, só que isso aqui tem carga. Aliás, é cátion que vem. Isso aqui tem carga positiva. Mas quanto? Mais 1, mais 2? Pessoal, vou fazer a mesma ideia que eu fiz aqui. Olha que legal. Esse papo de carga se conservando sempre funciona. Aqui você tem dúvida, presta atenção. Esse composto é eletricamente neutro, tudo bem? Se eu tiro 2 partículas negativas de quem era neutro, claro que o que sobra vai ser 2 positivo. Aqui é a mesma ideia. Era neutro, é a mesma base. Só que se eu estou tirando apenas uma partícula negativa, a carga do que sobra, e isso é a sobra, pessoal, para compensar, se saiu uma partícula negativa, tudo isso vai ter um saldo 1 positivo. Ó, presta atenção, é como se fosse uma coisa só, tipo um cátion, tipo um cátion de carga mais 1. Só que é uma notícia muito triste, cátion não existe, beleza? Mas olha que legal, aquele papo de cargas que eu falei na aula passada. Ó. O bário está na família 2A, carga mais 2. A hidroxila tem carga menos 1. Se tem um de cada, concorda que mais 2 com menos 1, não tem um saldo mais 1, pessoal? Está aqui, ó. Você pode pensar no cátion, mas na verdade é um saldo iônico, tudo bem? Ó, me ajuda aqui, ó, na manha. Isso aqui é o que sobrou da base, H+, Cl-. Pessoal, a carga do Cl- do cloreto neutraliza a carga do cátion? Sim, está perfeita. Só que, como eu falei, cátion não tem, pessoal. Então, isso aqui você faz lá no seu rascunho, dá aquela roubadinha, beleza? Pessoal, o que você tem que entender é que o que você formou aqui é um composto iônico. Um composto iônico eletricamente neutro. Olha que legal, pessoal. Eu acho bem legal, eu acho. Qual que é a carga de cada íon bário? Mais 2. Qual que é a carga de cada hidroxila? Menos 1. Qual que é a carga de cada cloreto? Menos 1. Olha que legal. O menos 1 desse cara com o menos 1 desse cara forneceu o total negativo menos 2, que anulou aquela carga. Pô, legal, hein? Então, a fórmula está perfeita, pessoal. Aliás, só falta o nome. Pessoal, sério, aqui eu acho improvável o cara pedir o nome. Mas eu vou fazer uma analogia, porque lá você achou fácil. Ó, sulfato de potássio tem hidrogênio. Hidrogeno, sulfato de potássio. Vem para cá. Cloreto de bário. Não tem hidroxila? Hidroxicloreto de bário. Eu vou até escrever. Hidroxi, beleza, pessoal, tá aqui, ó. Hidroxi, cloreto de bário. Aliás, você vai chutar e vai acertar. Sulfato de potássio, sulfato, ácido de potássio, não é isso? Vem para cá. Cloreto de bário, chuta. Cloreto básico de bário. Você pode chamar assim. Volta para a proporção, cloreto básico, porque tem hidroxila, é um sal básico, de potássio. Beleza, pessoal? De bário. Cloreto básico de bário. Beleza? Tá aqui, ó. Pessoal, o que eu queria que você percebesse? Ó, isso aqui é solúvel,
Pessoal, o que cai em prova? Sentir a coisa física, velho. Pessoal, vamos tentar imaginar isso aqui. Mas como que está esse cloreto básico de bário? O que é esse negócio aqui? Olha só, pessoal. Vamos tentar imaginar assim, ó. Esquece o HCl gasoso, tá? Falei aquilo só para você saber que gás mais líquido, o volume final é o volume do líquido. Imagine que você tem uma solução de HCl num becker, contendo 1 mol dele. Uma solução de hidróxido de bário contendo 1 mol dessa base. Misturar. Vamos enxergar o mundo microscópico, lembra? Óculos especiais. Mistura soluções. Pessoal, ao se misturar soluções, aí os volumes dos líquidos se somam. 1 litro de uma solução com 1 litro de uma outra solução, aí você vai ter 2 litros de mistura, aí claro, beleza? Pessoal, vou tentar enxergar isso aqui, ó. Eu vou representar assim, ó. 1 HCl põe água, ele conduz corrente elétrica. Eu enxergaria isso, ó. Até falei um pouquinho sobre isso aqui na aula passada, né? Ó, é isso que eu tenho aqui, ó. H mais Cl menos. Tudo bem? Um hidróxido de bário. Pessoal, ela é uma de base daqui, ó. Então, esse composto vai estar dissolvido. Olha o que eu enxergaria. O bário, que já tem carga mais 2. Tudo bem, pessoal? E as 2 hidroxilas. Pessoal, 1 hidróxido de bário é isso que eu tenho água. 1 HCl, imagina isso aqui, ó. Joga uma na outra, beleza? Pessoal, entender a coisa física. Hein? Primeira reação instantânea, o H+, aliás, só tem um. Pega uma das 2 hidroxilas. Um H+, pegou um OH-. Pessoal, primeira substância formada aqui, ó, água, que é justamente essa água que eu havia escrito aqui, ó. Tudo bem? Beleza? Pessoal, eu falei, né, que formou o hidroxicloreto de bário ou cloreto básico de bário. Pessoal, na real, sério, seria tão legal que você começasse a sentir isso, pessoal. Se esse sal é solúvel, você não juntou esses íons, pessoal. Aliás, na real, pessoal, o bário, bom, simplesmente ele continua lá do jeito que ele já estava. Beleza? Bário mais 2. A hidroxila, pessoal, pô, já que não tinha H+ para reagir com ela, ela fica lá. Uma hidroxila fica lá, do jeito que estava. Só que na hora que eu jogo isso aqui, beleza, o H+ juntou com uma das hidroxilas. Está aqui a água formada, ó. Pessoal, só que o cloreto veio para cá. Pessoal, olha que legal. Legal para quem? Eu acho. Eu não formei esse sal. Na verdade, você tem uma solução com íons. Tem uma hidroxila, tem um cloreto, tem um bário. Só, o papo da carga em qualquer sistema, ele é eletricamente neutro. Vale em qualquer, antes, depois da reação, tanto faz. Ó que legal, ó. Mais 1 com menos 1, ele é eletricamente neutro. Menos 1, anula aquela carga mais 2, ele é eletricamente neutro. Olha isso aqui, ó. Menos 1, anula aquela carga mais 2. Pessoal, o que eu tenho nessa mistura, nessa proporção de 1, são íons hidroxila, íons cloreto, íons bário. Se eu evaporasse toda a água, aí sim, meu, sobraria um resíduo iônico, que é isso aqui. E esse resíduo iônico, pessoal, é representado por essa forma, por essa fórmula, que é chamada então de hidroxicloreto de bário. Beleza ou não? De boa? Pessoal, é isso. Ó, recapitulando a aula, porque já você vai fazer uma questão, que eu vou corrigir. Pessoal, pensa na neutralização total. Usa uma quantidade de base menor, vai sobrar hidrogênio. Onde? No sal. Neutralização parcial do ácido. Pensa na neutralização total. Pega menos ácido para que sobre hidroxila. Vou chamar de neutralização parcial da base. Beleza? Só com base nessa ideia, você vai dar um pause aí, porque eu estou cansado. Eu vou ficar parado assim numa posição, aí você vai pausar. Aí você vai fazer com calma o exercício 4, faz o balanceamento. Note que no 4 ele já fixou o coeficiente, então complete a equação. Você vai fazer o 4. Pula o 5, por que pula o 5? O 5, o A você consegue fazer. Pode até fazer. O B, tenta, mas você vai ter dificuldade. Eu vou falar da reação envolvida no 5 na próxima aula. Fica de boa. É uma reação importante, mas eu falo na próxima. Mas você pode tentar. Então, o 4 você vai fazer, vai conseguir. O 5 você vai conseguir fazer só o item A, o item B você vai ficar na dúvida, não precisa me xingar, depois eu faço a aula que vem, relaxa. E o 6 você faz também, beleza? Então, tenta fazer. Enquanto isso, você me pausa. Eu fico assim numa posição meio esdrúxula, pausado. E aí, pessoal, você vai lá e faz, beleza? Fez de boa. Volta para cá. O seu 4,
Você viu aí, né, pessoal, que o cara pegou, quem que tá aí? É ácido sulfúrico, né, com hidróxido de... Olha só, tava com saudade. O seu 4 está na lousa, é isso aqui, ó, item A e item B. Olha só, sorte. Sorte, pessoal. Aí também tem item C e D, né? No C ele pede para você reagir o ácido clorídrico e hidróxido de... Olha só, o C e o D estão na lousa. Olha que sorte. O 5 eu comentarei na próxima aula. Fica de boa, é uma reação importante. E eu quero fechar a aula com 6. Ah, tem que falar da amônia. Ó, tava esquecendo, hein, meu? Se você não gritasse daí, eu não ia ouvir. Mas vamos bater o 6. Tá aqui, ó. 6. Beleza? Pessoal, ele falou que tem 3 frascos contendo 1 mol de cada um desses ácidos. Cada frasco tem 1 mol deles. O primeiro frasco ele coloca 1 mol, o segundo frasco 2 mols. Pessoal, se você olhar, é uma neutralização total do ácido e aqui parcial. Ó, vamos começar pelo último, que é mais fácil, frasco C. Ó, o próprio ácido fosfórico ele é capaz de liberar 3 hidrogênios, beleza ou não? Só tá aqui, ó. Essa base libera uma hidroxila, só que quando ele pega 3 da base, que é capaz de liberar uma, então as 3 bases juntas liberam 3. Ó, vai ser total, beleza. 3 combinações, grita aí, quantas águas você forma? 3, ouvi. Pessoal, sal é o que sobra, rapidinho, beleza? Cátion da base, olha na fórmula, saiu hidroxila, sobrou potássio. Potássio da família 1A, carga mais 1. Ele tem 3 hidrogênios. Os 3 foram arrancados, então fica só o PO4. Se eu tirei 3 positivos para compensar, isso aqui vai ter carga 3 negativo. Beleza? Só composto iônico tem que fazer pela carga. PEC, K3PO4. Se eu evaporasse toda a água, sobraria isso no frasco C, fosfato de potássio. Beleza? Vem para cá. Frasco B, mesmo esquema. O ácido é o mesmo, aliás. Ó. Esse ácido é um triácido. Beleza, tá aqui, ó, os 3 hidrogênios. Essa base só libera uma hidroxila, mas ele pegou 2 bases, meu. Então, beleza, então vai ter 2. Pegou 2 bases, cada uma com uma hidroxila. Pessoal, 2 bases só conseguem pegar 2 hidrogênios. Quantas águas eu formo? 2. 2 combinações, 2 águas. Cátion da base, pessoal, sempre igual aqui, ó, saiu hidroxila. Pensa no íon, composto iônico, meu. É só a segunda aula que eu estou fazendo isso e você já não aguenta mais. Imagina daqui umas 10. Legal, hein? Tá aqui, ó. Faz pela carga. Por quê? Porque é iônico, potássio, carga 1. Cuidado aqui, meu. Dos 3 hidrogênios, 2 saíram. Então, 1 fica lá. Primeiro você escreve o que sobra. 1 fica lá. Porque dos 3, 2 saíram. Depois eu penso na carga. Se ele era neutro e está saindo 2 positivas, para compensar a sobra vai ter carga 2 negativo. Tudo bem? Beleza? PEC. Beleza, a pessoa está aqui, ó. Fosfato de potássio, hidrogênio, fosfato de potássio. E o frasco A é a mais parcial que tem, né? O próprio ácido fosfórico libera 3 hidrogênios. O hidróxido de potássio só libera uma hidroxila. Meu, só tem uma base. Fazer o quê? Então, não é que não vai ter, que vai ser a mais parcial de todas. Uma hidroxila pega um hidrogênio, beleza? Fala aí, quantas águas eu formo? Fala aí, uma água. Sal, cátion vem da base. Tá aqui, ó. Pessoal, sempre igual. Aguento mais. Faz pela carga, meu. Tá aqui, ó, potássio. Cuidado com o ânion do ácido. Dos 3 hidrogênios, 1 só saiu. Ficam 2. H2PO4. Depois eu penso na carga, hein, meu? Se ele era neutro, né? Eletricamente neutro, saiu 1 positivo, para compensar a carga da sobra é um negativo. Tá na proporção iônica certa? Aqui tá certo, pessoal. Então, se eu evaporar água, vai sobrar esse cara. Fosfato de potássio, hidrogênio fosfato de potássio, dihidrogênio fosfato de potássio. Beleza, pessoal? Isso aí, no seu 6, se eu não me engano, é C de coração. Beleza, pessoal? É a resposta do teste 6. Ó, eu vou colocar a resposta de todos no seu Anglobox, tá bonitinho, com comentário. Aquele 5 você vai ficar meio cabreiro, mas eu falo dele na próxima aula. O que eu queria fazer para fechar? Reação com amônia. Pode ser, pessoal? Aí não tem nem a ver com parcial, mas é um probleminha que está na seção extra da sua apostila. E muitas vezes você tem dúvida em como equacionar uma reação de ácido com base quando a base for amônia, beleza? Então, vamos lá para o cantinho? Faça aqui no comecinho da louça, pode ser?
Só um breve comentário, beleza, pessoal? Porque tem a ver com questão extra que está na sua apostila, eu sei que você tem dificuldade. Imagina o seguinte, ó, eu vou pegar um ácido clorídrico, clorídrico, pode ser? Aí faço assim, ó, eu vou pegar hidróxido de amonio, e vou colocar para reagir com HCl. Pode ser, pessoal? Beleza. Só que quando eu escrevo hidróxido de amonio, não tem erro. Por quê? Porque a base libera hidroxila. Está aqui, ó, estou vendo. Aliás, ela é uma monobase, facinho. Isso aqui é um monoácido. Meu, tá na proporção certinha, né? Ó. O H+, pega o OH-, posso colocar direto? Uma água. Tá aqui, ó, uma água. Pessoal, e o sal que sobra? Ó, cátion da base, como sempre. Amonio. Ânion do ácido, saiu H+. Cloreto de amônio. Pode ver que está balanceado perfeito. Você não tem a menor dúvida quando a equação é assim. O problema, e aqui você tem dúvida, pessoal, é quando ele escreve amonia. Ele fala assim, ó, equacione a reação da amônia com HCl. Putz. Peraí, você falou que ácido mais base forma água. H+ e OH-. Cadê o OH-? Não tem OH- aqui, né? Ferrou, né, pessoal? Na verdade, quando a gente equaciona com amônia, a amônia, você sabe que é uma substância de caráter básico. Ela consegue sim neutralizar um ácido, mas não dá para fazer do mesmo jeito, não tem hidroxila. Pessoal, aqui ó, vou colocar uma OBS de novo, que tem a ver com aquela experiência do chafariz de amônia. Lembra do chafariz de amônia? Eu fiz na aula 5. Lá naquela experiência, você viu, pessoal, que a amônia, primeiro, a amônia é uma substância gasosa, que ela não vai só se dissolver na água, pessoal, ela reage com a água. Lembra que a amônia, inclusive, é uma base, porque em água ela se transforma no amonio. E aí sim, como que a amônia, aliás, vira o amônio? Ela pega o H+ da água. Pega o H+, tinha 3, grudou mais 1, ficou 4. E aí tira o hidrogênio da água, pessoal, aí vai sobrar hidroxila. Por isso que a gente fala que a amônia é uma base de arrênios, porque é uma substância que em água libera hidroxila. Uma base especial, beleza, molecular, que ioniza, mas é uma base. Mas o que eu queria aqui, pessoal, é mostrar outra coisa que vai me permitir fazer esse balanceamento. Olha que legal, quimicamente falando. A amônia é uma espécie química capaz de aceitar H+. Aliás, quando ela aceita, ela se transforma no amonio, beleza? Pessoal, pensa comigo, se a amônia consegue pegar o hidrogênio até da água, que nem ácida é, imagina quando eu coloco ela frente a um ácido de fato. Pô, é a mesma coisa. Olha que legal. A amônia é uma espécie que pode receber hidrogênio. Beleza. Então, se eu pego a amônia frente a qualquer ácido, ela pega o hidrogênio do ácido, pessoal. É a mesma coisa. Ela recebe hidrogênio, tinha 3, grudou mais 1, vira o amonio. Igualzinho aconteceu aqui. Na hora que você tira o H+ do HCl, sobra o quê? O ânion, o cloreto. Acabou a reação. Olha que legal. Compare as duas. Quando eu faço a reação com hidróxido de amônio, é o que eu tenho discutido nessas duas aulas 7 e 8. Hidroxila, pega o H+, forma água e sobra o sal, cloreto de amônio. Se eu faço a reação com amônia, o sal é o mesmo, mas não tem água. Claro, não tem hidroxila aqui. Ela é protonada, próton é H+, ela é protonada e se transforma no amônio. Posso fazer mais um? Só mais um? Aí você já me dá um desligar aí e pode fazer a sua tarefa inteira. Beleza? Amônia, escreva a neutralização total, tá, pessoal? Total. Entre a amônia e o ácido sulfúrico. Pessoal, mesma ideia. Olha que legal. Cada amônia pode receber um hidrogênio, se transformando no amônio, beleza? Pô, a amônia pode receber um hidrogênio, só que esse ácido não pode liberar 2 hidrogênios, meu? Se ele pode liberar 2 hidrogênios e cada amônia só pode receber um, uai, pega 2 amônias.
As duas amônias, cada um recebe um hidrogênio. As duas se transformarão em cátions amônio. E na hora que esse ácido sulfúrico perder os dois hidrogênios, ele se transformará, pessoal, no sulfato. Olha como a quantidade tem a ver com a carga, pessoal. Essa carga compensa aquela? Não. Você não tem que ter dois amônios para compensar a carga do sulfato? Olha que legal, que são as duas amônias que foram protonadas. Cada amônia recebeu um hidrogênio, com isso formou-se dois amônios, e depois que o ácido sulfúrico perdeu os dois hidrogênios, ele virou sulfato. Então, assim, ácido mais base forma sal e água, beleza. Ácido mais amônia, aí só forma um sal, sem água, como eu falei, pela ausência de OH-, beleza? Pessoal, a gente vai continuar falando muito aí de ácidos, de bases, né, de sais principalmente. A próxima aula é uma aula exclusiva para falar de sais, de formulação rápida. E aí, na aula de sais, eu vou falar um pouquinho sobre propriedades de alguns. E aí volta aquela questão 5, que praticamente agora você tem dificuldade, mas é legal você passar por essa dificuldade agora, porque já vai plantar para colher depois na próxima aula, que é a aula 9, já aí sim na sua apostila 2. Beleza, pessoal? Um ótimo estudo para você, pessoal. É isso aí, tamo junto. Vamos nessa então. Abraço, tchau, tchau.